Desejo cumprimentar a todos na paz do Senhor. Eu quero trazer uma palavra que se encontra em Atos dos Apóstolos. O capítulo é 8, versos 26 até 40, que conta a história de Felipe e de um eunuco. Conta que um anjo aparece a Felipe e fala para ele descer até Jerusalém. E quando ele desce, ele encontra e vê ali um eunuco, né? Que ele era mordomo e ele cuidava das coisas da rainha, na qual ele era superintendente de todos os tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração, para prestar um culto a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o Espírito Santo fala para ele se achegar, se ajuntar ao carro, chegar mais perto. O texto conta que ele sai correndo, né, encontra o carro e ele percebe que ele está lendo o profeta Isaías. E ele pergunta: entendes o que lês? Aí ele fala: como é que eu vou entender se não tem ninguém para me explicar? E nisso pede para que ele sobe no carro e se assenta do lado dele. E ali, o texto que ele está lendo é esse aqui, ó. Foi levado como uma ovelha para o matadouro e, como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu a boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada na terra. E aí o eunuco lê isso, Felipe escuta e ele pergunta: rogo de quem dizes? Isso o profeta ou de si mesmo ou de algum outro? Aqui ele pergunta: esse texto aqui que eu estou lendo, está falando de quem? Está falando desse Isaías? Ou está falando de algum outro profeta? Quem é? E ele não sabia quem era, ele não sabia que era de Jesus que estava sendo falado. Aí então Felipe, abrindo a boca, começa, nessa escritura, ele anuncia Jesus, começa a falar que Jesus veio, né? Foi enviado pelo Pai, pregou, anunciou o evangelho, curou, libertou, salvou e foi julgado e condenado pela morte de cruz, mas que ele tinha ressuscitado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o texto diz ainda, ó, que indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: eis aqui água, quem pede que eu seja batizado? Louvado seja o nome do Senhor. E disse Felipe: é lícito, se creres de todo o coração. E respondendo ele, disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa história nos deixa bem claro que quando Deus tem um plano de salvação na nossa vida, vai acontecer. Por quê? Porque esse eunuco, ele tinha um interesse muito grande em conhecer a palavra do Senhor, mas não tinha quem o explicasse. Só que Deus, ele conhece o nosso coração. Você vê que nesse texto, Deus levantou anjo para instruir Felipe. Deus usou o Espírito Santo de Deus, né, para poder estar auxiliando e dizendo: olha, se aproxima do carro. Né? E ali o Espírito Santo foi usado, aliás, ali Felipe foi usado pelo Espírito Santo de Deus para explicar, anunciar, pregar, falar de Jesus Cristo, a ponto desse homem olhar para a água e falar assim: olha, eu quero ser batizado. Eu já aprendi quem é Jesus, mas agora eu também quero fazer parte do reino, quero ser batizado, quero ser nova criatura, quero nascer de novo, porque é isso que o batismo faz, né? Deus, a partir dessa data, ele rasga tudo que está velho na nossa vida e nós nascemos de novo pela água do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Então, por isso que é necessário adorar a Jesus, servir somente a Ele. É necessário aceitá-lo como Senhor e Salvador. E não ficar em cima do muro, né? Temos que ser que nem esse eunuco aqui. Ele simplesmente, quando ele lia a palavra, ele ia no culto, mas ele não entendia. Mas quando ele passou a entender, ele viu a importância de ser um cristão e de ser batizado. E ali ele foi batizado. E quando eles saíram da água, o Espírito Santo de Deus levou Felipe para continuar as pregações, o anúncio da palavra, e ele saiu dali jubiloso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o convite do Espírito Santo de Deus para a nossa vida hoje é: aceite Jesus como Senhor e Salvador. Não fique em cima do muro. Venha para uma igreja. Faça todos os pré-requisitos que a igreja pede, baseado em cima da palavra de Deus. Não fique sem tomar a Santa Ceia. Se batize, aceite, se jogue aos pés do Senhor, porque eis que chegou o tempo da salvação. A salvação, a rendição, a adoração verdadeira a Cristo Jesus
para que nós possamos um dia, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, estarmos juntamente com Ele na glória, porque esse é o maior interesse de Deus na nossa vida, a nossa salvação, e também tem que ser a nossa. Tudo que está aqui na terra vai passar, amados. Tudo que está aqui na terra vai se perder. O único que não vai se corromper é Jesus de Nazaré. E se nós estivermos firmados na figueira que é Ele, aleluias, louvado Senhor, louvado seja o nome do Senhor, nós também não seremos corrompidos, mas seremos glorificados juntamente com Ele, para um dia estarmos na glória, adorando somente a Ele, servindo somente a Ele.